Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai finalizar o reino animal, tá? A gente parou na nossa última aula falando sobre os peixes, né? Dentro já dos vertebrados. Então falta pra gente concluir falar dos anfíbios, dos répteis e dos mamíferos, tá? Aí a gente encerra nossos assuntos aí nesse ano e começa a fazer alguns exercícios aí de revisão pro Enem, né? A prova de Ciências da Natureza chegando aí em breve, né? Temos mais 2 aulas até ela, e aí a gente vai aproveitar esse tempo para poder praticar, né, os principais assuntos que mais caem, com os exercícios antigos do Enem, ajudando a gente aí a relembrar os conteúdos, beleza? Mas então, falando dos anfíbios, tá? Os anfíbios têm características importantes em relação ao que a gente observou nos peixes, né? Primeira coisa que a gente já observa os anfíbios conseguindo ter acesso a um ambiente terrestre, né? Claro, eles ainda são muito dependentes da umidade, né? Eles têm essa pele ainda muito úmida e muito porosa, né? O que faz com que ele tenha essa necessidade de estar próximo à água, né? Mas eu já tenho algumas adaptações importantes que permitem que ele consiga, por exemplo, se locomover, né? Se alimentar, respirar fora d'água, né? Coisas que a gente não conseguiu observar nos peixes, né? Então, provavelmente, os primeiros anfíbios, né? Surgiram aí a partir de alguns peixes que tiveram adaptações ao longo do tempo no processo evolutivo e deram origem a esses primeiros organismos terrestres, né? Outras evidências desse processo de mudança, né, e de adaptação dos anfíbios é uma coluna vertebral mais forte, né, que vai permitir com que ele tenha essa maior mobilidade para andar fora d'água, né, músculos dos membros de locomoção, né, das patas mais desenvolvidos. Isso tudo mostra um processo adaptativo para esse ambiente terrestre, né? Outra característica importante os anfíbios eles têm a presença de pulmões, tá? Apesar da presença de pulmões, os pulmões não são a única forma que eles têm de respiração, tá? Eles têm uma respiração que é mista, vamos dizer assim, né? Que é cutânea e pulmonar. Então eles fazem os dois processos, tá? Isso ainda mostra essa dependência que eles vão ter da água, né? E dessa respiração através da pele, que vai depender muito da umidade. Então, apesar dos pulmões, eles não têm essa respiração totalmente independente dessa umidade. Como eu falei, destaquei, né? Você tem essa pele lisa, fina, úmida, adaptada ao processo respiratório, tá? E um outro ponto importante que ainda mantém os anfíbios muito ligados à água é que eles têm, na sua maioria, fase larval aquática, né? Um exemplo clássico são os girinos, né? Dos sapos. Eles realizam uma respiração branquial. Girino, quando se desenvolve, forma-se o pulmão, né? Então, durante esse processo de desenvolvimento, eu tenho essas modificações corporais que ele vai sofrer, tá? Então, isso é um outro indicativo dessa transição, né, do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Um comparativo que eu comentei com vocês, que às vezes aparece muito em questões em relação aos vertebrados, né, é a questão do sistema circulatório, tá? O sistema circulatório dos anfíbios é formado por 3 cavidades, diferente dos peixes, que eram só 2, né? Então, no caso dos anfíbios, a gente tem 2 átrios e um ventrículo. A circulação ela é dupla, ou seja, o sangue vai passar 2 vezes pelo coração. Ela é aberta, tem sangue circulando por fora de vasos sanguíneos, e ela tem uma mistura sanguínea, né? A gente diz que ela é incompleta, justamente porque quando esse sangue chegar ao ventrículo, ele vai se misturar o sangue rico em oxigênio com o sangue rico em gás carbônico, tá? Isso dificulta um pouco o processo de oxigenação, né? Então torna ele não tão eficiente, né? Essa imagem aqui está mostrando pra gente isso acontecendo, né? Aqui desse lado representado por azul, entre aspas, né? O sangue com gás carbônico está indo para o pulmão, e aqui do outro lado o sangue com oxigênio que está voltando ao coração, né? E aqui é onde está acontecendo essa mistura sanguínea. Quando a gente fala de sistema nervoso, ele recebe mensagens de órgãos dos sentidos, assim como nós, né? Isso é uma característica bem próxima que eles têm com os mamíferos, né? Então vão ter os olhos, ouvidos, as estruturas olfativas do nariz, da boca, da pele, táteis, né? Então eles vão ter esses sentidos funcionando, né? Assim como nós temos. Os olhos possuem glândulas lacrimais, assim como nós, e pálpebras, né? Para poder fechar. Então isso evita a desidratação do olho, né? Manter ele úmido por causa desse contato, dessa exposição que eles vão ter à água, né? A terra, né? A falta de água no caso. Como é que os anfíbios se reproduzem? Apesar do processo aqui, né? De um estar grudado ao outro aqui, um por cima do outro, né? Eles não fazem fecundação interna, tá? Fecundação externa, eles vão lançar os gametas na água
essa fecundação vai acontecer na água, vai acontecer a formação dos ovos e a geração lá dos novos anfíbios, tá? Então eles são dioicos, têm sexos separados, fazem reprodução sexuada, fecundação externa, desenvolvimento indireto, né, que é aquele que tem fase larval, tá? Como eu disse mais cedo, a gente tem a maioria dos anfíbios dependendo da água para o processo reprodutivo, né? Já que os ovos não têm casca, isso é um ponto importantíssimo, então eles ressecariam fora d'água e ainda tem a fase larval que é aquática, né? Que eu dei o exemplo do girino já, então por isso essa dependência da água para a reprodução. A gente divide os anfíbios em 3 grupos principais, tá? O primeiro são os anuros, que são os sapos, as rãs e as pererecas, que não tem cauda, tá? A gente tem um comparativo que a gente pode fazer em relação a esses 3 grupos, né, dentro dos anuros, porque as pessoas confundem muito, né, sapo com rã, por exemplo, né. As rãs, elas geralmente vivem mais tempo dentro da água, né, elas têm uma pele mais lisa, não tão enrugada como a gente encontra nos sapos, por exemplo. A gente tem também os membros posteriores, né, as patas traseiras, sendo maiores, né, mais compridas, porque são adaptados para saltos mais longos, tá? Então as rãs têm essa capacidade de saltar maiores distâncias. No caso dos sapos, eu tenho eles ocupando mais o ambiente terrestre, eu tenho uma pele mais grossa, mais enrugada, eu tenho os membros mais curtos, né, posteriores, as pernas traseiras, e a maioria deles tem essas glândulas atrás dos olhos, tá vendo? Essa parte inchada aqui, né, que são glândulas de veneno que ele vai utilizar para se defender, né, de predadores. Já as pererecas são menores, normalmente têm hábitos arborícolas, né, vivem em árvores normalmente, têm ventosas nos dedos, né, que são aquelas estruturas que ela usa para se fixar no galho ou enfim, onde ela esteja querendo ficar grudada, tá? Então isso é uma característica das pererecas. Os urodelos são as salamandras, tá? A gente não tem salamandras no Brasil, mas é uma ordem que tem várias espécies, principalmente na Ásia, né? Eles têm cauda na fase adulta, diferente dos anuros. Tem espécies tanto terrestres quanto aquáticas, sendo mais comuns, como eu disse, no hemisfério norte, né? E a gente tem os ápodes, que é a famosa cobra cega, né? Eles não têm membros, né? Tem esse corpo alongado, semelhante ao de uma cobra, né? Por isso que a gente dá esse nome de cobra cega, chamada de cecílias também, né? Elas são adaptadas à vida subterrânea, como ela não tem, tem esses olhos atrofiados, ela não enxerga, mas o sentido mais importante é o tato, né? Percepção ao toque. Então ela vive enterrada, né? Defesas contra predadores, algumas coisas interessantes que a gente vai encontrar então nos anfíbios. A pele fina que eu falei, né, torna eles mais frágeis, né, então eles usam muito, principalmente 2 estratégias de defesa. A primeira é a camuflagem, quando ele tem uma coloração muito parecida com a do ambiente, né, é aquela cor às vezes marronzada de folhas ou esverdeada que faz com que ele se esconda, entre aspas, no ambiente, né, ou então, em vários casos, também a produção de substâncias tóxicas, né, de venenos. Então eu tenho substâncias na pele desses animais que intoxicam predadores. E normalmente esses animais têm o que a gente chama de aposematismo, né? Que eles vão ter essas cores fortes para destacar e indicar mesmo que eles são perigosos, né? Então isso vai ajudar a manter os predadores afastados, né? Porque isso vai ser um indicativo que eles têm substâncias tóxicas e não devem ser ingeridos, né? Então é uma forma que eles têm de se defender também, tá? Passando para os répteis, né? Aquilo que eu falei para vocês, se a gente tinha nos anfíbios uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, quando a gente chega nos répteis a gente tem essa finalização dessa transição, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque nos répteis a gente vai ter 2 características importantíssimas que vão torná-los tão adaptados ao ambiente terrestre, né? A primeira delas é que eles têm uma pele grossa, né, seca, que torna o corpo deles bastante impermeável, né? Então ele não perde muita água para o ambiente, ele não desidrata através do corpo com facilidade. Eles têm essa pele rica em queratina, tá? Assim, queratina é a mesma substância que forma nossas unhas, por exemplo, né? Então essa evita essa desidratação, né? Então isso permite que eles passem mais tempo fora d'água. E outro ponto importantíssimo é a presença dos ovos com casca, né? Os répteis são os primeiros vertebrados a terem essa característica, ovos com casca rígida, né? E isso permite que eles coloquem os ovos fora da água, né? E isso é essencial e foi essencial no processo evolutivo para eles serem os primeiros grandes seres a dominarem o ambiente terrestre, né? Isso fez bastante diferença. Eu tenho os pulmões mais bem desenvolvidos, né? Nos répteis, até porque por eles terem essa
carapaça, entre aspas, né, protetora, eles não fazem trocas gasosas através da pele, né? Então, os pulmões são bem desenvolvidos já, assim como a gente vai encontrar nas aves e nos mamíferos, por exemplo, né? Outro ponto interessante que eu comentei na última aula é que tanto os peixes como os anfíbios e os répteis, né, eles são ectotérmicos. O que quer dizer isso? Eles não conseguem manter a própria temperatura corporal, né, com o próprio metabolismo. Eles precisam controlar isso externamente. Como é que eles fazem isso, né? Eles vão se deslocar no ambiente procurando horas de locais mais frescos, se eles precisam se resfriar, horas de locais mais quentes, se eles precisam esquentar o corpo, e eles ficam nessa movimentação buscando esse equilíbrio de temperatura, né? Então, diferente da gente, das aves, somos endotérmicos, que conseguimos, né, fazer esse controle da temperatura corporal, os répteis não conseguem, tá? Por isso que são ectotérmicos. Em relação à circulação sanguínea, aquele comparativo que eu falei para vocês que é bem comum, né? Nos répteis eu já tenho, na verdade eu ainda tenho, né, um coração com 3 cavidades, sendo 2 átrios e um ventrículo. O sangue ainda tem uma mistura, apesar dos ventrículos já serem parcialmente divididos, né? Ainda acontece essa mistura de sangue rico em gás carbônico e sangue rico em oxigênio. Eu tenho essa circulação sendo dupla, fechada e incompleta por causa dessa mistura sanguínea, tá? Um outro ponto importante de adaptação ao ambiente terrestre é a excreção dos répteis, tá? Eles usam menos água para eliminar essas toxinas, né? Então eles têm essa urina mais pastosa, justamente porque eles não querem desperdiçar água para poder ocupar melhor o ambiente terrestre, né? Então eles minimizam o desperdício de água em relação a isso. Como é que eles vão se reproduzir? Aquilo que eu falei, né? Eles são os primeiros a terem esse ovo com casca. Isso foi essencial para a vida terrestre. A fecundação, nesses casos, é interna, são dioicos. E aí eu tenho o surgimento do que a gente chama de anexos embrionários, né? Que são aquelas estruturas que vão ajudar o desenvolvimento do embrião lá dentro do ovo, né? Então eu tenho uma reserva de alimento, que a gente chama de gema, né? Nesse caso, aí na imagem, que é a gema do ovo, né? Famosa. E aí o embrião fica dentro de uma bolsa de líquido que é a mesma que os nossos embriões ficam, né? Que a gente chama de âmino, né? Que é a bolsa amniótica, e o líquido é o líquido amniótico, né? E isso vai ajudar a evitar que o embrião desidrate. Então, apesar dele estar fora da água, né? O ovo, o embrião ele está hidratado dentro dessa bolsa, dentro desse líquido, né? Então isso é o que ajuda a manter e ajudar no seu desenvolvimento. Há uma imagenzinha, né, da tartaruguinha saindo do ovo, né? Então a maioria dos répteis é ovípara, né? Colocam ovos. Mesmo as espécies que vivem na maior parte do tempo na água, né? Como é o caso das tartarugas, elas vão para a terra e botam seus ovos na terra, ok? Entre as cobras e os lagartos, tem algumas espécies que são ovovivíparas, que são aquelas que levam o ovo por mais tempo, né, durante o desenvolvimento dentro da mãe, e algumas até vivíparas, né, como algumas serpentes marinhas, mas são pouquíssimas espécies, tá? Quais são os principais grupos dos répteis? A gente tem os quelônios, que é o grupo que é representado pelas tartarugas, os jabutis e os cágados. Lembrando, tartaruga marinha tem aquele membro em formato de nadadeira. Os jabutis são terrestres, tem os membros, né, em formato de pata, né, parece até uma patinha de elefante. E os cágados são de água doce, né? Eles têm membros que parecem um pouco uma nadadeira, mas eles têm uma espécie de dedos com unhas longas, né? Que vão auxiliar nesse processo tanto de natação como de saída dele na água em alguns momentos, tá? Então você tem ambientes diferentes e características diferentes para esses 3 grupos de quelônios, tá? Lembrando que a maioria é herbívora, tá? Eles não comem outros animais. A gente tem os crocodilianos, que são representados pelos crocodilos e pelos jacarés. Tem esse corpo escamado, né, que é característico desses animais, que a gente chama de placas ósseas, né, que vão tornar a carapaça deles bem resistente. E aí vão passar a maior parte do tempo, né, dentro da água ou na beira de algum rio. Tá? A gente tem os escamados, né, que são as lagartixas, lagartos, camaleões, serpentes, cobras dos cabeças, etc. Tudo esses são representantes desse grupo, né? Os lagartos, lagartixas, camaleões, etc. têm membros, as cobras não, né? São características que diferenciam um grupo do outro, né? Aqui alguns exemplos de serpentes que são peçonhentas, né? São capazes de injetar veneno, né? A gente tem ali embaixo a coral verdadeira, ali embaixo mais a jararaca, a cascavel, são todas cobras com peçonha, né? Inclusive existem todas elas no Brasil e são perigosíssimas, tá?
Passando agora para falar das aves, né? O que é legal é que o Brasil é um dos países com maior diversidade de aves do mundo, né? O Pantanal, principalmente, é o local onde existe maior diversidade de aves do mundo, né? Então a gente tem que entender a importância da preservação, não só delas, né, mas dos animais de forma geral, principalmente num local como o nosso, que é tão rico essa biodiversidade, né? Vamos entender as características que são presentes no corpo das aves, né? Então as aves são animais endotérmicos, isso é uma novidade, né? Elas conseguem controlar a temperatura corporal através do próprio metabolismo. Eu vou ter as aves sendo bípedes, né, formadas por duas pernas, duas patas, e aí dependendo do tipo de vida dela eu vou ter adaptações diferentes, né? Então, por exemplo, na primeira imagem um pé de galinha, né, que se for adaptado para caminhar ou correr, né, e aqui embaixo com essas membranas interdigitais, que é por causa da natação, né, como a gente vê, por exemplo, no caso dos pinguins, né, é um exemplo que a gente pode citar, ou os patos, né. Que características elas têm que ajudam, auxiliam nessa capacidade de voo, né? Então, eles são os únicos animais que têm penas, né? Essas penas são estruturas leves que auxiliam nesse processo de voo, tá? Muitos ossos delas, né? Uma grande maioria, aliás, né? São ossos pneumáticos, que a gente chama, né? Que são esses ossos porosos, que tem esses espaços, essas cavidades, igual está sendo mostrado aí na imagem, cheias de ar. Isso torna o corpo delas muito mais leve, né? O que facilita muito o voo, tá? Então isso é uma característica importantíssima das aves. Então mesmo uma ave grande, ela nunca vai pesar demais, né? Você imagina aí uma ave qualquer como um gavião, né? Que pode chegar a 2 metros de envergadura de uma asa a outra. Se você pega ele aí, é um animal que não vai ter mais de 10 quilos, né? Então eles são animais sempre muito leves. Outra característica importante é o que a gente chama de quilha, né? Que é esse osso que eles têm no peito, chamado também de carena, né, que ajuda e funciona, né, como um corta-vento, vamos dizer assim, né, o que facilita esse animal a voar, né, a conseguir voar com mais facilidade, quebrando contra o vento, né, além desses músculos peitorais fortalecidos, né, que vão ajudar no movimento das asas e vão permitir esse voo, né. Isso aí são alguns dos fatores importantes que a gente tem aí das aves, tá. Esses músculos podem chegar até 30% do peso dos animais, né? Então é bastante coisa, né? Para vocês entenderem quanto que ele é importante para essa capacidade de voo, né? Aqui está mostrando algumas adaptações, né? Aqui a carena, que é aquele osso frontal que eu falei para vocês, que dá apoio aos músculos. 4 dedos, né, que aí a ave pode se agarrar, né, com a parte traseira da pata também, a um galho, enfim, a qualquer coisa. As vértebras caudais, né, ajudam a sustentar as penas da cauda, e essa pelvis dá apoio aos músculos traseiros, né, tudo isso adaptado para o voo do animal, tá? As aves, elas não têm dentes, tá? Então elas vão ter formatos de bicos diferentes dependendo do tipo de alimento que elas vão ter, tá? Como elas não têm dentes, isso ajuda, né, que elas tenham um peso reduzido. Como é que elas vão fazer, então, se elas não têm dentes? Elas não mastigam, né? Então elas têm uma estrutura especial que a gente chama de moela, né, que vai ajudar a triturar os alimentos, tá? Então a moela vai ajudar a triturar esse alimento que não foi mastigado na boca, né, depois de ter passado pelo papo, né? O papo é uma estrutura que ajuda a amolecer o alimento, tá? Então o papo amolece o alimento, a moela vai fazer o processo de trituração para iniciar a digestão, tá? Depois, obviamente, no estômago, que elas têm também, produzir lá os sucos digestivos que vão ajudar no processo digestivo, tá? Então quando a ave, né, ingere o alimento, ele vai para o papo, depois para a moela, depois lá para o estômago, tá? Então eu passo por todas essas partes, né, para que ocorra o processo digestivo delas. Como é que elas vão respirar? Pulmões, tá? E tem uma outra adaptação importantíssima ao voo, que a gente chama de sacos aéreos, tá? Então são estruturas anexas aos pulmões que vão inflar conforme ela respira, né? E ao inflar, isso vai garantir mais ar dentro do corpo desses animais, e quando ele tiver mais ar dentro desse corpo, isso vai fazer com que ele flutue com mais facilidade, tá? Então isso tudo vai ajudar na capacidade de voo das aves também, tá? É outra estrutura importantíssima aí para essa capacidade de voo, tá? Em relação à circulação, né, que a gente tem feito essa comparação, as aves já têm um coração com 4 cavidades, muito parecido com o que é o dos mamíferos, que é o nosso coração, né? Você não tem mais mistura sanguínea de sangue rico em gás carbônico e rico em oxigênio, a circulação é dupla, completa, fechada,
Então os sangues não se misturam e o lado esquerdo do coração leva sangue oxigenado, o lado direito leva sangue rico em gás carbônico, tá? Então é uma característica importante que torna mais eficiente essa circulação, essa troca gasosa nas aves, tá? As aves não têm bexiga urinária, tá? Então elas eliminam o tempo todo aquilo que elas estão produzindo de urina, e elas têm cloaca, né? Então a saída do sistema excretor é unida ao sistema digestório, então ela libera urina e fezes ao mesmo tempo, né? Então a urina sai uma urina pastosa, uma fezes pastosa, porque eu tenho as duas coisas ali misturadas, tá? Sistema nervoso das aves, tá? É formado aí por encéfalo, medula espinhal e nervos, tá? As aves são animais bem inteligentes, tá? Esse sistema nervoso, né, ajuda a controlar os sentidos, o voo, né? A visão de várias espécies de aves é muito bem desenvolvida, né? Águias, por exemplo, conseguem enxergar quilômetros de distância. A audição também, em vários casos, como a da coruja, né, é bastante apurada. Então, o sistema nervoso é bem desenvolvido, isso se aguça, se demonstra bem nos sentidos, tá? Uma coisa característica das aves também, que termos até de curiosidade também, né, o canto é produzido numa estrutura que a gente chama de siringe, né? E tem várias funções diferentes, né? Pode ser para marcar território, para atrair uma fêmea, por exemplo, para reprodução, alertar um bando ou companheiros, né, sobre um perigo, por exemplo. Então, tudo isso é a função do canto nas aves, né? Ela tem um papel específico na sobrevivência e na vivência desses animais, tá? Como é que as aves vão se reproduzir? São dioicas, tá? Reprodução sexuada, a fecundação é interna, e todas as aves são ovíparas, ou seja, colocam ovos, né? Algumas aves têm alguns comportamentos bem sofisticados, né, reprodutivos. Você tem aquela história de dança do acasalamento, então você tem machos, às vezes são vistosos, como é o caso do pavão, né, que é para atrair a fêmea, a exibição dessas plumagens, as danças, etc. Tudo isso está relacionado ao processo reprodutivo, tá? E isso muitas vezes define, né, o rumo daquela espécie ou daquela população de acordo com essas características. É uma situação bem importante. São 28 ordens de aves, tá? Não coloquei todos aqui não, só algumas das principais para vocês se familiarizarem, né? Tem a garça branca, que é cinconiformes, passeriformes, que é o pente-vi, né? Apodiformes, que tem o beija-flor como exemplo, psittaciformes, com o exemplo aí da arara vermelha. Então são alguns das ordens que compõem aí as aves, né? E por último, falando dos mamíferos, né? Que é o nosso grupo, né? E um exemplo do chimpanzé e do bonobo, que são macacos, né? E ambos são mamíferos assim como nós. Ambos também são primatas assim como nós, né? A gente tem várias características em comum com eles. E vamos falar das características básicas dos mamíferos de forma geral, né? O nome mamífero vem da presença de glândulas mamárias, né? Que é uma característica exclusiva desse grupo. Os machos também têm essas glândulas mamárias, mas elas são atrofiadas, né? Então não tem a fabricação de leite. Então esse leite vai ser produzido pelas fêmeas para amamentação, né? É uma característica aí exclusiva dos mamíferos. Além dessas glândulas, o que mais eu vou encontrar nos mamíferos, né? Eles vão ter glândulas sudoríparas, que a gente chama, né? Que vão ser responsáveis por produzir suor. E aqui a gente chama de glândulas sebáceas, né? Que vão produzir óleos, né? Que são responsáveis por fazer uma lubrificação dos pelos, tá? Então essas duas coisas também são características exclusivas dos mamíferos, né? Produção de suor, produção de óleo, né? Que vai ajudar a revestir a pele, e os pelos, né? Que em geral funcionam como uma barreira protetora, principalmente para evitar a perda de calor, né? Tanto é que se você observa animais que vivem em ambientes muito frios, mamíferos, né? Geralmente são bem peludos, né? O urso polar, por exemplo. Outra característica importante, né, interessante, é a presença do tecido adiposo, né, que fica embaixo da pele, embaixo desse tecido epitelial. Ele vai ajudar nessa isolação térmica, né, além de fazer uma proteção mecânica, ele ajuda a isolar essa temperatura. Isso também é característico de animais de locais frios, né, geralmente eles têm bastante camadas de gordura, né, bastante tecido adiposo para realizar essa proteção, tá? Os dentes dos mamíferos vão ter formatos variados, tá? Aí vai depender do hábito alimentar de cada um. Alguns com dentes mais envolvidos, né? Principalmente os que são carnívoros. Então a gente tem, por exemplo, os cães com os dentes incisivos e caninos maiores, né? E os molares e pré-molares menores. Já o cervo, né? Que é um animal herbívoro, vai ter esses dentes incisivos menores e os pré-molares e molares maiores para poder ter essa mastigação mais longa, né?
Então os dentes têm funções específicas, né? Os incisivos cortam, os caninos furam, os molares e premolares ajudam a triturar o alimento, né? A gente pode observar isso até na nossa própria dentição, né? A maior parte da digestão é no intestino delgado, a gente já aprendeu isso aqui, né, quando aprendeu sobre o sistema digestório humano, mas isso também funciona para a maioria dos mamíferos. Então tem enzimas digestíveis que são produzidas ao longo de todo o sistema, desde a boca até o estômago, até o intestino, e essas enzimas ajudam a degradar substâncias, né? Você tem participação na digestão também do fígado, do pâncreas, atuando aí no auxílio a essa absorção e degradação de nutrientes, tá? Todos os mamíferos são pulmonados, né, respiram através de pulmões e possuem uma estrutura que a gente chama de alvéolo pulmonar, né, que é onde vai acontecer a troca gasosa, vai acontecer a troca lá do gás carbônico com oxigênio para que a respiração aconteça, tá? A circulação e a excreção, tá? Circulação é parecida com o que eu falei nas aves, né, coração com 4 cavidades, é uma circulação dupla, fechada, completa, não há mistura de sangues, né, do lado direito, do lado esquerdo, então o sangue oxigenado não se mistura com sangue carbonizado, tá? O sistema excretor é feito pelos rins, né, que filtram o sangue e retiram substâncias tóxicas, sendo o principal tipo de excreta a ureia, né, que é liberada na urina. Em relação ao sistema nervoso, né, é o grupo que tem um sistema nervoso mais desenvolvido, tá? Lembrando que no caso dos humanos, principalmente, né, isso a gente ainda tem um destaque maior para isso, né? O encéfalo, que é o cérebro mais desenvolvido nos mamíferos, e isso dá uma grande capacidade de aprendizado, de raciocínio. A gente tem animais muito inteligentes, né, que são mamíferos, então isso pode tanto servir para aguçar os sentidos ainda mais, dependendo do modo de vida desse animal, né, como para desenvolver um raciocínio lógico maior, como é o caso dos primatas, né? Como é que eles se reproduzem? Os mamíferos são dioicos, fazem reprodução sexuada, quase todos são vivíparos, né? São o que a gente chama de indivíduos que não têm ovos, o bebê é gerado dentro da mãe. A grande maioria é placentário, né? Você tem alguns pequenos grupos de monotremados, que são aqueles que põem ovos, e aqueles que têm marsúpio, né? Tem aquela bolsinha. A fecundação é sempre interna, tá? Os filhotes se desenvolvem e se nutrem aí dentro do útero da mãe, tá? O embrião retira alimento e o oxigênio do útero da mãe através da placenta, tá? Por isso, placentários. Então a gente tem esses 3 grupos principais, como eu falei, né? Primeiro a gente tem os monotremados, que é a única ordem que tem a colocação de ovos, mas apesar de botarem ovos, eles produzem leite e têm pelos, né? Que é o caso do ornitorrinco e da equidna, que é esse da foto aí, tá? São os únicos representantes. Os marsupiais, que já tem mais representantes, né, que a gente chama de metatérios, que são os cangurus, koalas, gambás, cuicas, né, catitas. Todos esses eu tenho uma placenta pouco desenvolvida, então o embrião, o bebê, né, ele vai terminar o seu desenvolvimento dentro de uma bolsa localizada na barriga da mãe, que a gente chama de marsúpio, né? E aí ele termina seu desenvolvimento nessa bolsa, tá? E o grupo dos eutérios, que é o maior, né, que são quase todos os mamíferos, tem placenta bem desenvolvida, são vivíparos, e aí eles são redistribuídos em grupos menores, né? A gente tem alguns exemplos aí, né? Os xenartros, que são os tamanduás e preguiças, os insetívoros, né? Topeira, moçanho, que são exemplos. A gente tem os roedores, que são os ratos, capivaras, cutias, esquilos, pacas. Tem os dentes incisivos maiores, né? Adaptados para roer. A gente tem o que a gente chama de logomorfos, né, que são os coelhos e as lebres, que vão ter dentes incisivos e são herbívoros. Os carnívoros, que são um grupo bem grande, né, lobos, cães, gatos, os leões, os ursos, as lontras, raposas, onças, etc. Todos esses são carnívoros e têm caninos bem desenvolvidos. Os quirópteros, que são os morcegos, tá, vão ter os membros interiores que se transformam em asas. Os prosbocídeos, são os elefantes. O nariz e o lábio têm essa formação da tromba, nessa adaptação. Os artiodáctilos, que são os bois, porcos, girafas. Perissodáctilos, que são cavalos, zebras, antas, rinocerontes. Os cetáceos, que são golfinhos, baleias, que são aquáticos, né? Sirênios, que é o caso do peixe-boi. Os primatas, que é o nosso grupo, né? Que tem os társidos, os macacos, os seres humanos. Todos esses com 5 dedos, unhas, cérebro mais bem desenvolvido, polegar opositor, são características especiais dos primatas, tá? Então com isso a gente fecha o reino animal, beleza, gente?
Agora a gente vai começar a fazer alguns exercícios de revisão para o Enem, já que a gente já fechou nosso conteúdo. E aí eu queria começar fazendo com vocês exercícios sobre ecologia, tá? Eu vou até movimentar a página aqui para colocar no local correto. Então a gente vai começar falando sobre ecologia e a gente vai aproveitar o final da aula de hoje, né, a aula da semana que vem da outra, para ir fazendo exercícios que já caíram no Enem, entendendo como eles são cobrados, os assuntos, né, e discutindo e relembrando os assuntos também, tá? Vamos começar vendo esse exercício aí de ecologia, que é esse número 1 aí, que ele traz pra gente o seguinte. Então, o Enem segunda aplicação 2010 sobre a ocorrência da chuva ácida, tá? Então vamos ver o que ele falou aí pra gente. Deixa eu rodar a página aqui na parte superior. Ele falou o seguinte, ó. A maior frequência na ocorrência de do fenômeno atmosférico apontado na figura relaciona-se a quê, né? Foi a pergunta dele. Concentrações urbano-industriais, episódios de queimadas florestais, atividade de extrativismo vegetal, índices de pobreza elevados, climas quentes e muito úmidos, né? Então, se a gente observar o gráfico que ele deu pra gente, eu tenho uma maior concentração de ocorrência de chuva ácida onde? Em ambientes muito urbanizados, né? Esse assunto é um assunto que cai bastante no Enem, não chuva ácida especificamente, mas mudanças climáticas, impactos ambientais. Então é um assunto que a gente está bastante inteirado, né? Eu já falei isso aqui para vocês, ecologia é o assunto que mais aparece na prova, então a gente precisa estar atento a isso, tá? Então vamos ver aí o que a imagem trouxe pra gente, né? Então, se vocês observarem essas áreas onde acontece mais a chuva ácida, né, tem maior incidência de chuva ácida, foi em locais que tem uma grande urbanização, né? Olha aqui, boa parte dos Estados Unidos e do Canadá, a Europa de forma geral, uma parte da América do Sul pega o Brasil Sudeste, né, América Central, a Índia, né, aqui a parte da China, uma parte alguns pontos na África. Então são áreas onde eu tenho muita urbanização. A chuva ácida está relacionada principalmente à poluição causada por indústrias, né? Então, qual alternativa encaixaria melhor aqui pra gente, né? A chuva ácida tem maior frequência nessas áreas, por quê? Porque é onde eu tenho maiores concentrações urbano-industriais, tá? Que vão produzir esses gases que geram a chuva ácida, que são principalmente o ácido que vai formar com a água, né? O ácido sulfúrico, que é o dióxido de enxofre, e o dióxido de nitrogênio, que vai formar o ácido nítrico, né? Que também é um ácido que vai compor a chuva ácida, tá? Então, se a gente compara com as outras opções, né, episódios de queimadas florestais, atividade de extrativismo vegetal, índice de pobreza elevado, clima quente e muito úmido, o único que faz sentido em relação à chuva ácida é concentrações urbano-industriais, tá? Por isso que nessa aí a melhor resposta, né, era a letra A. Vamos ver a número 2, galera. Então, o número 2 ele falou o seguinte aí pra gente, ó. Se por um lado o ser humano como animal é parte integrante da natureza e necessita dela para continuar sobrevivendo, por outro, como ser social, cada dia mais sofistica os mecanismos de extrair da natureza recursos que, ao serem aproveitados, podem alterar de modo profundo a funcionalidade harmônica dos ambientes naturais. A relação entre a sociedade e a natureza vem sofrendo profundas mudanças em razão do conhecimento técnico. A partir da leitura do texto, identifique a possível consequência do avanço da técnica sobre o meio natural, né? Então ele trouxe aí as alternativas. A sociedade aumentou o uso de insumos químicos, agrotóxicos e fertilizantes, e assim os riscos de contaminação. B. O homem, a partir da evolução técnica, conseguiu explorar a natureza e difundir a harmonia na vida social. C. As degradações produzidas pela exploração dos recursos naturais são reversíveis, o que, de certa forma, possibilita a recriação da natureza. D. O desenvolvimento técnico dirigido para a recomposição de áreas degradadas superou os efeitos negativos da degradação. Ou as mudanças provocadas pelas ações humanas sobre a natureza foram mínimas, uma vez que os recursos utilizados são de caráter renovável. Esse tipo de questão que o Enem traz o texto, né, mas se a gente analisa com cuidado as alternativas, elas são bem discrepantes, né? Então, nesse tipo de questão, a gente precisa conseguir criar esse olhar crítico, né, para entender que tipo de alternativa está trazendo informações que não fazem muito sentido e qual delas traz um caminho viável para a gente, né? Então, esse tipo de questão que dá para ir por eliminação, tá? Então, se a gente analisa, por exemplo, a alternativa mudanças provocadas pelas ações humanas sobre a natureza foram mínimas.
Foram mínimas, gente, as mudanças que o homem já provocou na natureza? A gente sabe que não, né? E os recursos que foram utilizados são todos de caráter renovável? Também não, né? Então a gente já vê que essa alternativa não é viável. D. O desenvolvimento técnico dirigido para a recomposição de áreas degradadas superou os efeitos negativos da degradação. É isso que a gente acompanha no nosso dia a dia. A gente enxerga que a nossa capacidade de recuperar áreas degradadas já superou os efeitos que as degradações vêm causando no planeta? Também acho que não, né? A gente vê todos os efeitos negativos que a gente vem sofrendo mais a cada ano, né? Então a D também não é viável. C. As degradações produzidas pela exploração dos recursos naturais são reversíveis, o que de certa forma possibilita a recriação da natureza. Esse conceito de recriação da natureza a gente sabe que é mentiroso, né? Ele não funciona, né, gente? Então, a gente sabe que essa degradação que a gente já produziu não são reversíveis. Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, né? O petróleo, o gás natural, o carvão mineral, demoram milhares de anos para serem recompostos, né? Então isso não é reversível. Também não faz sentido, então. B. O homem, a partir da evolução técnica, conseguiu explorar a natureza e difundir harmonia na vida social. Também não, né, gente? A gente sabe que não existe harmonia na vida social. A vida social inclui pessoas, ambiente. A gente sabe que a gente está longe de ter essa harmonia, né? Então também não faz sentido. Então a única alternativa viável para a gente era a letra A, né? A sociedade aumentou o uso de insumos químicos, agrotóxicos, fertilizantes e assim os riscos de contaminação. A gente usa isso tudo aí numa plantação, por exemplo, né? Insumo químico, fertilizante, agrotóxico, tudo aumenta o risco de contaminação do próprio alimento que a gente está produzindo, do solo, da água que está ali no entorno. Então tudo isso é a fonte de contaminação, sim, tá? Então essa 2 aí também era a letra A. Vamos para mais uma, número 3. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4, NO2 na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa, tá? A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo de matéria orgânica do solo. Aí ele falou assim: de que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Evitando a rotação de culturas. B. Liberando o CO2 presente no solo, aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo, queimando a matéria orgânica que se deposita no solo, ou atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo. Então ele falou que o efeito estufa vem da concentração maior de certos gases, né, como o gás carbônico, o metano e o óxido de nitrogênio, né? E ele falou sobre a agricultura, que tanto pode contribuir para a emissão como para ajudar a sequestrar esses gases, dependendo da forma como a matéria orgânica é manejada. Então, de que maneira eu posso ajudar a minimizar os efeitos, né? Letra A. Evitando a rotação de culturas. A rotação de culturas é quando eu alterno o que eu planto para não esgotar o solo, né? Então, na verdade, isso é uma coisa boa, né? A rotação de culturas. Então, se eu evitar ela, isso não é um ponto positivo, tá? Então, não faria muito sentido a letra A. B. Liberando o CO2 presente no solo. Se eu libero mais CO2, eu aumento, eu intensifico, né, o efeito estufa, porque esse gás é um dos gases que auxilia aí na retenção de radiação solar, né? Então também não faz muito sentido. C. Aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo. Se eu aumento a quantidade de matéria orgânica, essa matéria orgânica vai ser decomposta. E no processo de decomposição eu vou liberar mais gás carbônico. Então também não faz muito sentido. Queimando a matéria orgânica que se deposita no solo também não, né? Porque isso vai liberar gás carbônico no processo de combustão. Então a letra E é que faz mais sentido, né? Atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo. Se eu deixo menos resíduos, eu vou ter um menor processo de decomposição e, portanto, eu vou ter uma menor taxa, né, de emissão de carbono, ok? Então, letra E. Calma, perdi aqui, gente, rapidinho. Pronto, voltei. Número 4. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter a energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Aí ele falou o seguinte, né? A transformação mencionada no texto é qual? Fusão, liquefação, evaporação, solidificação ou condensação. Então vamos ter que ler o texto e buscar a resposta, né? O Enem faz muito isso às vezes, gente. Ele indica muito o caminho ou a proximidade com a resposta para a gente no enunciado, tá? Então ele falou o seguinte no enunciado, ó. Numa dessas mudanças de estado físico, né?
A água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter a energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então isso mostra aí pra gente que ele está falando de uma mudança do estado líquido para o estado gasoso. Qual é o nome da mudança do estado líquido para o estado gasoso? É o processo de evaporação, né? Então letra C. Tá? Então a transformação que ele menciona no texto, transformação, a mudança de estado físico, é do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então processo de evaporação. A evaporação que é um tipo de vaporização, né? Eu tenho evaporação, tenho ebulição, tenho o processo de liquefação, todos eles são exemplos aí de vaporização. Mas nesse caso, como é uma vaporização lenta, a gente chama de evaporação, tá? Então letra C. Número 5. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade nos referidos ecossistemas são quais? Aves, algas, peixes, insetos e caranguejos. Então a gente tem que analisar a questão, tá, gente? Se eu tenho isso é ecologia no seu estado puro, tá? Ele falou que os ecossistemas têm alta produtividade e nos manguezais está relacionado à taxa de produtividade primária líquida e uma rápida reciclagem de nutrientes. A produtividade primária líquida é aquela diferença entre o que os organismos de um ecossistema produzem e o que eles gastam, tá? Então, por exemplo, se eu considero a floresta amazônica, né, as árvores da floresta amazônica, elas têm uma produção muito grande, né, de oxigênio, por exemplo, pelo processo de fotossíntese. Mas como eu estou falando de uma floresta no seu estado clímax, né, eu tenho um gasto por essas árvores muito alto também. Então, se você considera tudo que ela produz e tudo que ela gasta, o resultado disso tende a ser próximo a zero. Então, eu não tenho uma produtividade primária líquida grande, tá? É a mesma coisa você pegar o salário da pessoa e pensar nos gastos que ela tem e o que vai sobrar, né? Então, numa floresta clímax tende a sobrar quase nada, né? Agora, em ambientes onde eu tenho organismos que têm uma produtividade maior do que seus gastos, eu tenho a ter uma sobra maior. Então, isso que é a tal da produtividade primária líquida maior, mais alta, né? Então, se a gente para pensar em um ambiente, que é o ambiente manguezal, né, que tem ave, caranguejo, inseto, peixe, alga, o que vai contribuir diretamente para a manutenção dessa produtividade são o quê? São aqueles organismos que dentro da cadeia alimentar a gente chama de produtores, né? Eles produzem a energia, produzem os recursos que vão ser consumidos pelo restante dos organismos que compõem as cadeias que formam aquele ecossistema, né? Então, se a gente fala desses exemplos que ele citou aí, o único que é representante de produtor, que são os organismos fotossintetizantes, né, são as algas, né? Então a resposta era a letra B, algas, que inclusive têm uma produtividade primária líquida muito alta mesmo e são responsáveis, por exemplo, pela maior parte da manutenção, né, da produção e manutenção do oxigênio da atmosfera, né? Não é das árvores esse papel, né? Então aproximadamente 80% do oxigênio da Terra é produzido pelas algas, tá? Então um ponto importante também. Então aí algas, letra B. Vamos fazer essa última aí para a gente fechar por hoje. Número 6. Plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento fixam grandes quantidades de CO2 utilizando para formar novas moléculas orgânicas e liberam grande quantidade de O2. No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de O2 pela respiração tende a igualar sua produção pela fotossíntese. A morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a concentração de O2 e CO2 próxima à superfície do solo onde elas caíram. Aí ele perguntou, a concentração de O2 próxima ao solo no local da queda da árvore? Então tem lá, menor, pois haverá consumo de O2 durante a decomposição dessas árvores. Maior, pois haverá economia de O2 pela ausência das árvores mortas. C, maior, pois haverá liberação de O2 durante a fotossíntese das árvores jovens. Igual, pois haverá consumo e produção de O2 pelas árvores maduras restantes. Menor, pois haverá redução de O2 pela falta de fotossíntese realizada pelas árvores mortas. Então, se eu penso que uma árvore morreu, aquela árvore ela vai estar liberando o gás carbônico que ela tinha aprisionado e vai estar deixando de produzir O2. A partir do momento que ela morreu, matéria orgânica morta, entra o processo de decomposição. No processo de decomposição, pelos seres decompositores, né, que são fungos e bactérias, eles consomem oxigênio durante esse processo, né?
Então, se eu considero aquela parte específica do solo ali, próxima onde eu tenho uma árvore que caiu, que está em processo de decomposição, essa concentração de oxigênio vai ser menor, né? Porque eu vou ter esse consumo de oxigênio durante essa decomposição da árvore, tá? Então, aí na 6 de letra A, menor, pois haverá consumo de O2 durante a decomposição dessas árvores. Beleza, gente? Então, 6 de letra A. Depois eu vou arrumar um jeito de passar esse arquivo para vocês, vou conversar com o Luiz, para vocês poderem fazer à vontade. Tem muitas questões aí para vocês poderem estudar de forma particular aí para o Enem também. E a gente vai resolvendo essas questões aí nas nossas próximas aulas até chegar o dia da nossa prova, tá? Então, falta muito pouco, galera, não desanimem, deem um gás, revisem as matérias, façam exercícios. Tenho certeza que vocês vão fazer uma prova de sucesso, tá? Estou aqui à disposição de vocês, qualquer coisa entre em contato comigo lá no WhatsApp, a gente vai conversando e a gente continua dentro desses assuntos na nossa próxima aula. Beleza, galera? Um abraço, tamo junto, até a próxima.